1 João, capítulo 1, capítulo 3. Verso 1 e 2. 1 João 3. Capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Verso 1 e 2. Certo? Então a Bíblia diz da seguinte forma: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. É isso aí. Então, o que conversamos ontem sobre o verso 1, conversamos sobre a paternidade de Deus e conversamos sobre como nós somos construídos e que cada pessoa constrói uma imagem na mente da outra através do seu comportamento. Então, o comportamento em si não é o que Deus está vendo de você. Apesar de você muitas vezes mostrar quem você é através do seu comportamento. Deus, ele vê além daquilo que você está vivendo hoje. Deus vê você de acordo com o propósito que Ele criou para a tua vida. E Ele cria o propósito para cada pessoa, mas que a pessoa, apesar do encontro individual que teve com Ele, Deus quer sempre que a pessoa tenha uma vida comunitária. E por isso que Ele trata os membros da igreja como filhos. Porque Ele quer não só membros, mas Ele quer uma família. E uma família de filhos. E uma das coisas que acontece quando nós pensamos em ser filhos de Deus, podem acontecer duas coisas. A primeira coisa que pode acontecer é nós pensarmos que tudo que Deus criou é nosso, e por Deus criar tudo, nós podemos adquirir tudo o que queremos que esse mundo oferece. Então, nós vamos desejar tudo o que o mundo tem oferecido. Então, esse é um erro, porque ele nos torna filhos ou irmãos, porque ele quer que todos nós tenhamos a mesma vida, a mesma condição de vida. E essa é uma... Eu não entendo o que está falando aí. E essa é uma condição de nós vivermos. Então, o que significa? Significa que ninguém pode ser maior do que o outro. Na família, os filhos têm que ter a mesma posição. Então, uma das coisas que quando João está falando de sermos filhos, ele está falando da condição de vida que cada um precisa ter. O mundo sempre vai, o homem em si, ele sempre vai querer ser maior do que o outro. O homem sempre vai querer estar em posições
de destaque, como Eva e Adão, né? Como Adão e Eva fizeram, né? Porque a cobra, a serpente falou que eles poderiam ser iguais a Deus. Então eles queriam ser mais do que o que Deus criou. Então uma das coisas que nós temos que entender é que a posição de filho faz com que a gente não seja mais do que aquilo que Deus criou. Porque o filho sempre vai entender a dependência que ele tem do seu pai. Então uma das coisas que nós temos que entender é que a Bíblia toda ela condena qualquer homem ou qualquer pessoa que queira ser mais do que o que Deus criou. Então Deus te criou um ser completo. Deus não te criou para nada. Deus não te criou para você não ser absolutamente nada. Por mais que as pessoas possam ter condenado você ou possam dizer para você no passado que você não presta, que você não serve para nada, Deus criou você para ser igual ao outro. Então, você não deve achar que você é melhor do que alguém. Se nós tivéssemos esse pensamento diante da sociedade que nós vivemos, nós poderíamos ter uma transformação total da vida, total da política, total da economia, porque essa é uma condição da vida. Então, se nós somos filhos, nós não podemos ser mais do que aquilo que Deus nos criou. E Deus te criou para você ser o quê? Para você ser humano e não ser desumano. Porque quem quer ser maior do que aquilo que Deus criou, ele se torna desumano porque ele acha que ele é melhor do que o outro. Então, nós precisamos entender que a posição de filho faz com que a gente se torne uma família. E uma família requer responsabilidade do pai, requer sustentabilidade do pai e requer que nós sejamos submissos ao pai. Então, uma das coisas interessantes de João se estabelecer a comunidade como filhos, é para que todos possam ser iguais. E uma das coisas que ele diz como apóstolo, ele diz no verso 2, ele vai dizer, nós somos filhos de Deus. Então ele não está falando só partindo dele para a comunidade, ele se envolve nesse nós. E isso significa o quê? Que ele está descendo uma posição de apóstolo para se tornar filho com os irmãos. E essa é uma das condições que nós vemos no Novo Testamento. Os apóstolos, depois da ressurreição, eles não estavam preocupados com uma função, eles estavam preocupados com um dom. E eles nunca se colocaram acima da comunidade ou da família de Deus. Então eles sempre vão estar se posicionando, não devido à autoridade que eles poderiam ter, mas eles estavam sempre se posicionando da mesma forma que todos deveriam viver. Então, hoje nós vivemos uma outra forma. É claro que sociologicamente nós não vivemos sem hierarquia. Nós não conseguimos viver sem hierarquia. Precisa de alguém para orientar, precisa de alguém para falar o que deve ser ou não ser feito. Mas na Bíblia, a Bíblia é totalmente contra a hierarquia piramidal. O que é isso? Hierarquia piramidal. Para os corintianos, a gente precisa explicar, porque eles não entendem. Então, a hierarquia piramidal é um manda e todos obedecem o que esse manda, né? Então, isso é hierarquia piramidal. Por quê? Por que João está falando que nós somos filhos? Porque ele estava vivendo no Império Romano. Por que ele está dizendo isso? Porque é uma afronta ao Império.
Quando nós falamos, todos nós somos filhos. Então quem manda em nós? É só Deus. Porque nós vamos fazer as coisas que Deus mandar. Então é uma das coisas que, para que possa diminuir a distância da hierarquia piramidal, precisa ter serviço, precisa ter humildade, precisa ter humilhação, porque é isso que Jesus nos ensinou. Porque Jesus mesmo, ele é contra toda qualquer hierarquia piramidal, porque ele diz, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quer ser servido, que sirva a todos. Então hoje é uma das coisas que nós não vemos. Hoje é algo que nós não vemos em lugar nenhum, em comunidade nenhuma. E tem algumas comunidades que são mais opressoras ainda em relação à hierarquia. E quando o apóstolo se posiciona como filho, ele está falando assim, a minha forma de ver o apostolado não é uma forma hierárquica, mas é um dom. E isso é diferente, porque ter o dom de apóstolo, ou ter o dom pastoral, ou ter o dom de evangelista, não me faz ser maior do que os outros. Não me faz subir num altar onde todos têm que olhar para cima, mas me faz descer as escadas para ser igual. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, quando existe serviço, humildade, humilhação, nós estamos vivendo a pessoa de Jesus. E João, ele fala que ele não tem problema algum de não se posicionar como apóstolo. E hoje é diferente, né? Hoje é diferente, quando você está num grupo de pastores, não importa qual, você vai perguntar o nome do cara, o cara vai falar, meu nome é pastor Paulo. Ele nunca vai falar, meu nome é Paulo. Ou quando você conversa com um apóstolo, você fala o nome dele, ele fala, não, eu sou apóstolo. Porque ele quer ter o apóstolo na frente. Apóstolo, né? Então a nomenclatura, a posição, a função é maior do que a própria pessoa. Isso é a pior coisa que existe, né? E eu comecei uma palestra numa faculdade que eu fui dar, as pessoas me chamaram de doutor para eu poder fazer a banca. Aí eu me senti mal, porque hoje ser doutor é alguma coisa maior do que os outros. Mas eu disse para eles, o doutorado meu não serve para nada se eu não for humano, se eu não servir e se eu não me humilhar por causa dos erros que eu tenho. Então, o doutorado não vai servir para nada. O doutorado é um título, o doutorado é uma posição porque estudei e não porque me tornei melhor. Eu sou o Paulo Capelete, pecador, e se não fosse a graça de Deus eu estaria longe. Então, é algo que nós precisamos pensar, que a nomenclatura ou a posição não serve para nada se nós não nos parecemos com o Filho Jesus. E uma das coisas que eu falei numa outra faculdade católica, eu pedi para que não colocasse doutor na frente do meu nome, porque eu sou mais do que o título que me deram. E é uma das coisas que nós temos que lutar, porque as pessoas elas colocam categorias em você que não te identificam. E é isso que João está querendo dizer. Não existe categoria maior do que ser filho de Deus. Não existe posição, nomenclatura maior do que ser filho. Filho de Deus. Porque isso nos torna igual. Isso nos torna iguais. Com as mesmas necessidades. Com as mesmas vontades. Então isso é interessante no apóstolo. O apóstolo, ele vai sempre dizer que ele é filho e ele se coloca igual. E essa é uma coisa maravilhosa do Novo Testamento,
do Evangelho. O Evangelho não está preocupado na posição, mas ele está preocupado no ser filho, né? O Evangelho não está preocupado nas categorias, mas ele está preocupado no sentido maior, ontológico da pessoa, dele ser, de adquirir o conhecimento e a condição de ser filho. E por isso Deus nos adotou para sermos filhos. Então nenhuma posição vai nos fazer ser melhor do que aquilo que Deus criou que nós sejamos. Então eu e você podemos ser filhos de Deus. Então no verso 2 ele vai falar: agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então existe um momento que nós reconhecemos que somos filhos de Deus, mas nós também precisamos reconhecer, para que toda a manifestação se torne clara de quem nós somos, é um processo. Então nós temos um ato que aconteceu agora podemos nos chamar filho de Deus, mas ainda não foi tudo manifesto o que seremos. Então existe um processo dentro da vida humana quando se encontra com Jesus. Então essa questão de deixar claro quem somos é um processo. Alguns vão estar mais, é como nascer, né? Então o novo nascimento é algo que precisa de cuidado, porque a criança, se você for comparar o novo nascimento a uma criança que nasce, você vai perceber que ela, no começo da vida, ela depende de tudo. Ela depende de alguém alimentá-la, ela depende de alguém dar banho nela, ela depende de trocá-la, de colocá-la para dormir, de acordá-la, ela depende de tudo. Então, ser filho significa que nós entramos num processo para chegar até a posição perfeita que é a pessoa do Cristo. Então existe um caminho a ser seguido, um caminho a percorrer na vida cristã. Começa-se já, então quando uma criança nasce, ela não nasce do nada. Ela nasce e o pai já se identifica, ou os pais já se identificam, já identificam a paternidade. E na vida cristã também é assim, na vida no Evangelho também é assim. Quando nós encontramos Jesus, ou quando Jesus nos encontrou, nós já nos tornamos filhos. Mas existe um processo que nós vamos ter que passar. E esse processo faz parte de, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu o amo e mais quero ser igual a Ele. E por ser igual a Ele, eu quero lutar para ser melhor, para viver melhor. Então quando o João está dizendo que nós somos filhos, mas ainda não foi tudo manifestado, isso significa que nós vamos ter problemas também no caminho. E nós vamos resolvendo a nossa vida através da palavra de Deus e através das atitudes que vamos tendo, olhando para a pessoa de Jesus. Olhando para a pessoa de Jesus, nós precisamos entender se somos ou não filhos, se as nossas atitudes estão iguais a Ele. E essa é a luta que nós vamos ter sempre, até que Jesus também se manifeste. Então, a posição de ser filho, Deus não nos isenta do sofrimento. A posição de ser filho nos leva a sofrer, porque é através do sofrimento que vamos crescer. Através das dificuldades da nossa própria vida é que vamos crescer. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas é o sofrimento que faz com que a gente cresça, né?
É a frustração que faz com que a gente tenha segurança e firmeza nas decisões. Então, a condição de se tornar filho não te isenta de sofrer. Então, é algo que os pais, as mães precisam entender. O próprio Deus não isentou o seu próprio filho de sofrer. Então, a vida cristã é um chamamento ao sofrimento, devido à esperança que nós temos que um dia Jesus há de voltar. Então, ser filho nos faz sermos iguais, não existe categorias ou escadas que queremos subir. Ser filho faz com que o pastoreio ou o apostolado se torne só um dom e não uma função hierárquica. Nós precisamos entender que hoje a sociedade precisa de hierarquia para orientação e direção. Não existe um povo sem rei e não existe um rei sem povo. Então isso a gente precisa entender. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que nós podemos estreitar os relacionamentos daquele que orienta e daquele que é orientado. Porque o que orienta precisa entender que ele não deixou de ser filho, e o que está sendo orientado tem que entender que ele também não deixou de ser filho. Então isso faz com que a gente tenha que ter respeito em relação ao outro, não importa em que lugar eu estou. Eu preciso respeitar o outro porque ele foi criado por Deus para ser filho. E por ser filho, ele tem as mesmas condições de receber o que eu quero. E isso também termina com uma posição religiosa, sacerdotal, que acha que só alguém com um dom pode chegar até Deus. Se somos filhos, todos nós podemos chegar até o nosso Pai. Então todos nós podemos nos aproximar de Deus. E isso significa que o pastor da qual a igreja que você frequenta, não importa qual seja, ele simplesmente é igual a qualquer um. E ele não é o anjo da igreja. Ele é um ser humano que tem um dom diferente do seu. Isso faz com que nós nos tornemos iguais. E que ele não é uma pessoa sagrada por ser pastor. Ele é gente, ele precisa ser gente. Ele não pode ser considerado sagrado, que ninguém pode tocar. Ele é gente, ele é igual a você. Ele não é diferente de você. Então, ele também precisa respeitar, assim como os outros precisam respeitar. Então, João está desmistificando todas as coisas em relação a simplesmente dizer: somos filhos. Se somos filhos, podemos chegar ao nosso Pai, sentar no colo dele, receber orientação direta dele e buscar a Deus, porque ele está de braços abertos, de mãos estendidas e de ouvidos abertos para nos ouvir. É só buscá-lo. Então, Deus, ele se popularizou. Nós podemos dizer assim, porque todos se tornaram filhos dele através de Jesus. Então, Deus que era sagrado, ninguém poderia se aproximar dele, ninguém poderia chegar perto dele, ele se aproximou. Não fomos nós que nos aproximamos, mas foi ele que se aproximou de nós, devido ao seu amor. Então, abraça essa ideia de que todos são irmãos e que de todos precisam ter a mesma condição de vida. Quando sentamos à mesa, somos iguais, não somos diferentes. Quando sentamos à mesa, os nossos pés estão escondidos
porque a sujeira precisa estar longe da mesa para que a gente possa comer o mesmo pão. Mas isso não significa que a nossa sujeira impede de nós comermos o pão. Porque todos nós podemos nos aproximar da ceia que é do Senhor. Então eu e você podemos ter Deus como Pai. Muitos veem Deus como um Deus irado que vai mandar fogo do céu. Essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é ver Deus como aquele que se aproximou e amou. Não importa quem é. Não importa o que a pessoa fez de comportamento ou o que ela deixou de fazer. Ela se tornou filho e por isso precisa ter o respeito de filho. Assim como todos nós somos irmãos, irmãos de verdade, não é irmãos de mentira, mas nós somos irmãos e por isso precisamos ajudar um ao outro, servir, se humilhar e continuar na humildade que Deus nos chamou para ser. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Melhor nomenclatura, então, para uma posição, se o cara quer ter algum status, é assumir que ele é filho de Deus. Isso. Essa é a melhor posição de qualquer ser humano, ser filho de Deus. Isso não nos isenta do sofrimento. Isso faz com que as hierarquias sejam diminuídas e que as pessoas que reconhecem Jesus como Senhor se tornam iguais a Ele. E serão humildes, humilhados, porém não desanimados, e estaremos sempre prontos para servir, não importa o comportamento que o outro tenha contra nós, ou a favor de nós. É isso aí, irmão. Alguém quer falar alguma coisa? Então é isso. Podemos orar então. E aqui, na comunidade cristã, apesar de João falar que o anticristo vai sair dela, ele não chama ninguém de filho do diabo. É engraçado, né? E aí a gente vê João mesmo dando uma nova chance aos outros que estão errados no caminho. É incrível como o Evangelho é desafiador, né? Para nós que somos orgulhosos. Horrível, é horrível. Para nós que queremos ser sempre maior do que os outros. Incrível. É incrível. Desafiador. Por isso, né, Paulo, que esse negócio de coach aí não vai, né, mano? Porque o negócio de coach é pôr você lá em cima, você tem que ser melhor, você tem que pintar. Isso. É porque a galera tem que entender, porque vai enfrentar isso, né, mano? Vai chegar na escola, vai ter alguém falando, alguém aqui vai falar. Não, mas a sociedade exige que você seja melhor em tudo. E Jesus não exige nada. Na verdade, Jesus não exige essa performance de sucesso, né? Isso é uma coisa. Isso é uma coisa assim que me choca. Porque para ser discípulo de Jesus você não pode fazer. Tipo, a frustração que era para ser ruim, nem sempre é ruim no Evangelho. Na verdade não é ruim. É muito sucesso. A proposta de vida no Evangelho é muito diferente. Pois é. Vocês querem falar alguma coisa? Perguntar algo? Eu quero pedir oração, São Paulo. Pode. Pra minha prima, que eu chamo ela de tia.
a Rosalita, que ela vai fazer uma cirurgia talvez essa semana ainda, para mexer no coágulo que ficou no sangue lá por causa do aneurisma dela. E ela tá muito apavorada, minha mãe falou. Vamos orar. Rosalita, o nome dela. Rosalita. Isso aí. Amém. Então tá. Ninguém quer perguntar nada, ninguém quer falar nada. Nós vamos ficar aqui até a hora do almoço, Eba! comendo cuscuz. Você vai contando piada, né? Coisa boa. Você vai precisar lavar louça. Lógico que vai. As panelas também. Vamos orar, gente. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos tirou das trevas. O Senhor nos tirou do nada que a sociedade nos colocou. Que a nossa família muitas vezes nos colocaram abaixo de qualquer ser humano. A nossa família muitas vezes nos colocaram junto com o lixo do mundo, dizendo que nós não teríamos condições nenhuma de viver, dizendo muitas vezes que nós não prestamos, dizendo muitas vezes que não seríamos absolutamente nada a não ser o lixo do mundo. Mas o Senhor tira de lá e faz com que a gente se torne seus filhos. Obrigado, Deus. Assim também o Senhor tira pessoas do alto escalão de uma sociedade hierárquica e faz com que eles desçam as escadas da autoridade para se tornar filhos. Então nós queremos, Senhor, de verdade te pedir, em nome de Jesus, que nós tenhamos toda essa complexidade de ser filho e irmão da melhor forma possível, e que nenhum super-homem apareça aqui, mas que nós sejamos mais humanos, mais humildes, mais serviçais, ao ponto de se parecer com Jesus. Que nenhuma resistência ou fortaleza tenha em relação a essa posição de filho e irmão, mas que nós sejamos abertos, maleáveis, permeáveis à sua vontade. No nome de Jesus. Amém. Amém.